Nancy DeMoss Wogemuth quer que você pense sobre o que você mais deseja na sua vida. Como filha de Deus, a maior paixão da sua vida será viver para Jesus, não para si mesma, não para agradar os outros, mas viver para Cristo. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, autora de O Céu Reina, na voz de Renata Santos. Semana passada, tivemos uma reflexão tão rica sobre a resposta bíblica para essa pergunta do catecismo. Qual é o seu único consolo na vida e na morte? Aqui está Nancy. Na primavera de 2020, quando os primeiros lockdowns do Covid começaram a acontecer, você lembra disso? Gal Gadot, a atriz que interpretou a Mulher Maravilha, fez um vídeo no YouTube. Ela queria animar as pessoas que estavam desanimadas diante da pandemia e suas incertezas. Ela e várias amigas famosas se uniram para cantar o hino de John Lennon chamado Imagine. A música de Lennon, se você não conhece, pede para imaginarmos um mundo sem vida após a morte, sem céu, sem inferno, nada pelo que viver, exceto o hoje. O que você pode ver, ouvir, tocar e viver agora, isso é tudo. Essa é a mensagem da música. E a versão de Gadot dessa música clássica me fez pensar sobre como seria um mundo assim, se fosse possível. E como isso poderia trazer esperança e consolo para alguém que está no meio de uma crise, tentando imaginar que não há céu e, por consequência, nenhum Deus. Para mim, a ideia de um mundo assim é deprimente, é desanimador, como é evidenciado pela pandemia de ansiedade e depressão que está consumindo tantas pessoas no mundo de hoje. Diante do mal e da dor em um mundo assim, seríamos forçadas a depender da nossa própria sabedoria, das nossas próprias ideias, da nossa própria força, das nossas próprias estratégias. Estaríamos sozinhas. E seríamos impotentes diante das enchentes que nos sobrecarregam. Mas graças a Deus, sim, há um Deus no céu. Há uma opção muito melhor. E não é algo que estamos apenas imaginando, é verdade. Temos falado nos últimos dias sobre o segmento introdutório do Catecismo de Heidelberg. Este é um documento que foi escrito em 1563, com 129 perguntas e respostas. Ele foi criado para ensinar os membros da igreja, os jovens cristãos e até as crianças na fé, para que estivessem firmes em seu entendimento sobre os fundamentos da fé. Precisamos muito desse discipulado hoje em dia. Temos muitos membros da igreja que não sabem as respostas para esse tipo de pergunta. Eles sabem tudo sobre Gal Gadot e a Mulher Maravilha, John Lennon e a música pop, mas não sabem sobre a palavra de Deus. Não conhecem as Escrituras, não sabem teologia, essa é uma palavra grande, mas significa o que você acredita sobre Deus, o que é verdade sobre Deus. Eles não sabem. E, consequentemente, suas vidas são comandadas pelo vento, são levadas pelas emoções. É por isso que temos tantas jovens, até em nossas igrejas, suicidas, ansiosas e angustiadas, porque não estão firmadas na fé. E eu não quero limitar isso só às jovens. Há muitas pessoas que estão na igreja há décadas, mas que realmente não têm os fundamentos do Evangelho bem firmados em sua compreensão. O poder de um documento como o Catecismo de Heidelberg, sobre o qual temos falado, é que ele é baseado nas Escrituras. É nos ajudar a aprender a aconselhar nosso coração de acordo com a verdade. Estamos afirmando, isso é verdade. Estes são os credos e a base da nossa fé. Você tem que garantir que sejam bíblicos, que sejam alinhados com as Escrituras. Mas quando estão, eles nos ajudam a dizer de forma sucinta, isso é reticências. Como o Credo dos Apóstolos e algumas partes do Catecismo que estamos citando esta semana.
Não é típico eu ensinar a partir de um livro que não seja a Bíblia. E eu não faria isso se não fosse porque cada sentença desse catecismo nos leva diretamente para as Escrituras, a palavra de Deus. Quero que reafirmemos juntas o que temos dito, a resposta para essa primeira pergunta. Eu vou fazer a pergunta e depois eu gostaria que você repetisse, crendo de todo o coração, sobre a veracidade dessa afirmação. Então, qual é o seu único consolo na vida e na morte? Repita comigo. Que não pertenço a mim mesma, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e me libertou do domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, Ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposta e pronta de coração para viver para Ele de agora em diante. Amém! E só para lembrar, talvez você esteja pensando, eu nunca ouvi isso antes. Mas essas palavras são tão preciosas. Eu tenho meditado nelas, refletido sobre elas, processado-as na minha cabeça e no meu coração repetidamente, centenas de vezes nos últimos meses. Temos falado sobre o nosso consolo. Estudamos a primeira parte dessa resposta. Ela fala sobre a salvação, quem Cristo é. O nosso Salvador fiel, que nos salvou da penalidade pelos nossos pecados, porque Ele pagou totalmente o preço de todos os nossos pecados com o seu precioso sangue. Ele nos libertou da tirania de Satanás. Ele é a nossa salvação. No último episódio, vimos o consolo que encontramos na providência de Deus, no seu cuidado constante. Ele sabe o que está acontecendo nas nossas vidas e Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem e para a sua glória. Agora chegamos à última parte dessa resposta, que nos dá a garantia de uma eternidade com Cristo. É aqui que o catecismo diz: por isso, pelo seu Espírito Santo, Ele também me assegura a vida eterna. Novamente, essa resposta não seria válida se não estivesse na Bíblia. Porém, vemos isso muito claro na Bíblia. No capítulo 3 de João, muitos de vocês conhecem esse versículo, diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Existem basicamente dois tipos de pessoas neste mundo. E aquela pessoa que rejeita o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Escute, ou Deus vai sorrir para você e dizer, muito bem, bem-vinda à eternidade comigo, ou Ele vai dizer, nunca te conheci, condenação eterna. Não há meio termo. E o único consolo que você terá quando se apresentar diante de Deus será não o que você fez, mas que Cristo é o seu Salvador fiel. Ele pagou pelo seu pecado. Esse será o seu único consolo. Ele nos assegura, pelo seu Espírito Santo, a todas nós que estamos em Cristo, que se cremos no Filho, não só um dia teremos a vida eterna, mas já temos agora a vida eterna, uma vida que nunca acaba. Jesus disse em João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Cristo, pelo seu Espírito Santo, nos assegura a vida eterna. Essas são palavras de Cristo em João 10. Paulo escreveu assim em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o apóstolo João, em 1 João 5, diz, Deus nos deu a vida eterna. Você percebe o tema de que Ele nos deu isso? É um presente. Você não a conquistou, você não merece. Não pode fazer nada para ganhar a salvação. Deus nos deu a vida eterna.
E esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Novamente, vemos aqui os dois tipos de pessoas. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Você tem certeza da vida eterna? E você diz, sim, eu não tenho dúvida. Porém, eu posso te garantir que existem pessoas na sua igreja, provavelmente algumas nesta sala, pessoas no seu mundo, que não têm a certeza da vida eterna. A razão número 1 para as pessoas duvidarem e não terem a certeza da salvação é porque elas não têm salvação. Pessoas que não têm a salvação devem saber disso. Não queremos dar a elas uma falsa esperança. Ah, sim, você orou quando tinha 3 anos para receber Jesus como Salvador, então claro que você é cristã. Não diga isso para os seus filhos. O Espírito Santo tem que dar a eles a certeza de que são filhos de Deus. Mas às vezes, há aquelas que realmente creram em Cristo, que realmente creem em Cristo. E isso será um outro tema em outra série, mas tem momentos em que se perguntam, duvidam. Eu já passei por isso, você provavelmente também. E o que fazemos? Voltamos para a palavra de Deus. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Estas coisas escrevi a vocês que creem. Você crê no nome do Filho de Deus? Para que saibam, não pensem, não esperem, não queiram, não estão apostando, mas para que saibam que têm a vida eterna. No último episódio eu falei sobre Nancy Alcorn, a esposa do autor Randy Alcorn, que foi para o céu há alguns meses depois de uma luta de 4 anos contra o câncer. E apenas horas antes da sua morte, seu marido Randy postou esse trecho de um dos últimos diários de Nancy no seu blog. Aqui está o que Nancy disse enquanto estava em seu leito de morte, prestes a partir. Meu Salvador me ministrou profundamente nesta manhã com esta verdade. Eu estarei pronta para morrer quando chegar a minha hora, porque o meu pastor me dará a sua alegria, paz e disposição. Não será eu tentando gerar fé e confiança, mas Deus lutará a batalha por mim. Será o seu Espírito perfeito me ministrando, que me levará tranquilamente, jubilante, para os braços de Deus. Essa é uma mulher que sabia que tinha a vida eterna. Ela sabia que estava enfrentando a morte, mas ela tinha consolo na vida e consolo na morte, não pelos médicos, não pela esperança de ser curada. Sim, oraram por isso e sim, Deus usou os médicos para abençoá-los e ajudar a estender a sua vida durante aqueles 4 anos. Mas no final, o seu único consolo na vida e na morte, e o seu único consolo, o meu único consolo na vida e na morte, é Jesus. Somente Jesus. Você pertence a Cristo? Você tem a certeza da vida eterna como Nancy tinha? Enquanto me preparava para gravar esta sessão hoje e pedia ao Senhor para abençoar e usar esta série, senti muito forte no meu coração que devo orar para que Deus use esta pequena série e o episódio de hoje para ajudar algumas a perceberem que nunca creram em Cristo e que talvez este seja um dia de salvação para muitas. Talvez algumas nesta sala, talvez alguém ouvindo o podcast aviva nossos corações. Talvez você tenha crescido na igreja e toda essa mensagem do Evangelho seja algo muito familiar para você. Ou talvez tudo isso seja algo novo para você e talvez alguém tenha te apresentado esse podcast agora e você esteja pensando: que é tudo isso? Independentemente do seu passado espiritualmente, religiosamente ou do seu estilo de vida, eu posso te dizer: Cristo é um Salvador fiel. Ele morreu para pagar os seus pecados, para que você tenha a certeza da vida eterna.
Se Cristo ainda não for o seu Salvador, levante os seus olhos para Ele e diga: ó Senhor, eu creio, eu confio em Ti, eu Te recebo como meu Salvador, eu quero ter vida. Eu sei que se eu morresse agora, não teria vida. Estaria sob o seu julgamento, teria a morte eterna. Mas eu quero crer em Ti, eu creio em Ti. E obrigada pelo presente da vida eterna que, mesmo se eu morrer, quando eu morrer fisicamente, como todas nós, a menos que Jesus volte primeiro, isso não será a morte eterna. Será apenas a despedida deste corpo e nossa alma viverá para sempre com Cristo. E um dia, nossos corpos serão ressuscitados para viver para sempre com Ele. Amém. O Espírito Santo nos assegura que temos vida eterna. Deixe-me dizer, se você pertence a Cristo e tem certeza de que tem a vida eterna, isso impactará tudo sobre a sua vida. Não só o futuro, sim, vou para o céu, mas impactará o seu presente. E é isso que lemos nesta parte do Catecismo. Por isso, pelo seu Espírito Santo, aqui está a última linha, Ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para Ele de agora em diante. Como filha de Deus, a maior paixão da sua vida será viver para Jesus, não para si mesma, não para agradar aos outros, mas viver para Cristo. Romanos 14, versículos 7 e 8 diz assim: porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E Ele morreu por todos, para que os que vivem, somos nós agora, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Como fazemos isso? Bem, não fazemos isso por nossa própria força, mas pelo poder capacitador do seu Espírito. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Efésios 3, versículo 7, diz assim: do qual fui, diz Paulo, constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Eu sirvo hoje, você serve hoje, onde quer que Deus tenha te colocado, no que Ele te chamou para fazer, pelo poder do seu Espírito Santo em você. Porque é Deus quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, qual é o nosso único consolo? O nosso único consolo na vida e na morte. Se eu pudesse resumir o que dissemos nestes 4 episódios, diz assim: há um Deus, Ele reina no céu. E porque Ele reina, estamos livres da culpa e da vergonha do nosso passado. E as nossas circunstâncias atuais estão sendo perfeitamente ordenadas e orquestradas por Ele, todas as coisas. E o nosso futuro está brilhando de esperança. Esse é o nosso consolo na vida e na morte por causa de Cristo. Sim, a dor, mas Ele chora conosco e Ele nos consola em nossas tristezas e perdas. E, no meio de todas as coisas, podemos ter paz, porque tudo está sob o seu controle. E temos a promessa de que um dia Ele removerá todas as lágrimas, todas as tristezas, e teremos consolo eterno com Ele para sempre. Lembrando que todos os versículos citados aqui têm o link da referência bíblica. Acesse nosso site para a transcrição deste e dos outros episódios, avivanossoscorações.com. A fonte do verdadeiro consolo, no final das contas, não está em mudar nossas circunstâncias. Está em entender as mesmas coisas que acabamos de ouvir de Nancy DeMoss Wolgemuth dizer. Tudo está sob o controle de Deus.
E há um dia chegando em que Ele corrigirá todos os erros e fará todas as coisas novas. Nancy gravou as mensagens que temos ouvido esta semana diante de uma plateia. E algumas das mulheres compartilharam como a verdade que ouviram impactou suas vidas. Aqui está uma delas. Eu ainda não terminei essa jornada, mas, de certa forma, estou caminhando com meus filhos por um deserto. Durante esse tempo, eu me lembro de pensar, eu me sinto como Jó. Sinceramente, era assim que eu me sentia, como se tudo estivesse sido tirado de mim. E o mais difícil é que eu trabalho em tempo integral numa igreja. Isso me abalou ainda mais, porque eu conheço a verdade de Deus. Mas quando algo completamente inesperado acontece na sua vida, você não sabe o que fazer, não é? No meio da tempestade, tudo fica confuso. Lembro de um domingo em que pensei, hoje eu nem vou à igreja. Não consigo acreditar que isso está acontecendo com os meus filhos. Tudo começou com meu filho em outubro. Depois, em janeiro, começou outra luta com a minha filha. E foi nesse momento que eu olhei para Deus e disse, Senhor, ô Senhor, tá brincando comigo? Mas sabe o que me sustentou? A verdade de que Deus é soberano e nada, absolutamente nada, pega Ele de surpresa. Se eu realmente creio que Deus é soberano, então Ele sabia. E a pergunta é, o que eu faço com isso? Eu corro para Ele? Não fujo dele? Ouvir isso de outras pessoas me fortaleceu tanto, porque quando você está no olho do furacão, é difícil lembrar dessas verdades. Mas foi a palavra de Deus que me sustentou. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu pensei, Senhor, o fato de nós te conhecermos é porque fomos chamadas por ti. E tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Então, mesmo que isso tudo esteja acontecendo, eu não preciso ter medo. Eu não preciso desmoronar. Mas o inimigo tentou mesmo, destruir o nosso lar. E ainda assim, eu sou tão grata por conhecer a verdade de Deus. Porque mesmo estando no meio da dor, é essa verdade que me sustenta. É ela que me consola. Eu creio que vou ver a glória de Deus nessa história. E a Bíblia diz, instrua a criança no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Mas esse entre a infância e a velhice é a estação deles. E eu preciso estar na brecha por eles e por aqueles que estão nos observando, porque nós somos as mãos e os pés de Cristo. Se eu desmoronar na adversidade, o que estou comunicando? Hoje eu posso dizer, eu conheço a verdade de Deus e eu vim de me sentir como Jó para ser vivificada em Cristo. E honestamente, sou profundamente grata por essa certeza. Mesmo ainda enfrentando a tempestade, eu sei que Deus está no controle e Ele vê, um a um, os fios da minha cabeça. Amém. Se você é mãe, ou talvez você não seja mãe, mas Deus colocou esses 2 filhos no seu coração nos próximos dias, se você orar conforme o Senhor te guiar por esses 2 filhos, se você levantar sua mão, deixe-me apenas encorajar. Queremos caminhar pelo menos um pouquinho dessa jornada com você, porque Deus está escrevendo uma história na vida deles também. Eu sei que você sabe disso. Meu nome é Amanda, e uma coisa que você disse que me chamou muita atenção foi: quando tudo o que posso ver ou sentir me diz que Deus ou a palavra de Deus não é verdadeira, eu vou acreditar em Deus ou vou acreditar nos meus sentimentos? Quando comecei a namorar e depois casei com meu marido, foi realmente uma grande providência de Deus, porque eu era cristã, mas não estava realmente fundamentada na palavra de Deus. Eu lia a palavra todos os dias, mas não entendia. Não havia o fundamento desse tipo de verdade que você nos ensinou hoje. Tenho aprendido muito e agora estou passando pela minha certificação em aconselhamento bíblico. Ainda mais dessa verdade e me aprofundando na teologia de quem Deus realmente é. É como se o tapete tivesse sido tirado debaixo dos meus pés.
Estou nesta estação em que estou tendo que reconstruir. É tipo, Senhor, me sustenta. Apenas meditar nessas verdades tem sido um grande encorajamento para mim. Amém. Louvado seja o Senhor. Ontem no Aviva Nossos Corações, Nancy falou sobre a frase no catecismo que diz: todas as coisas cooperam para a minha salvação. E ela disse: Eu quero parar um momento nesse todas as coisas. Eu quero colocar uma interrogação aí. Todas as coisas? Todas as coisas? Ela mencionou que no começo deste ano marcou o 2º aniversário do diagnóstico inicial do câncer de seu marido Robert. E ela leu algo que tinha postado sobre isso nas redes sociais. Eu escrevi há 2 anos, nesta semana, justamente quando a Covid estava começando a se espalhar, meu querido marido foi diagnosticado com melanoma, o primeiro de 2 cânceres daquele ano. Depois de múltiplas tomografias, biópsias, cirurgias e tratamentos de quimioterapia, Robert agora está em remissão completa. Não poderíamos estar mais gratos. Não sabemos o que os próximos 2 anos nos trarão. Não sabemos o que o amanhã nos reserva. Mas aqui está o que sabemos. Então, listei os seguintes pontos. Sabemos que Deus é bom. Sabemos que Ele nos ama. Sabemos que toda essa luta foi para o nosso bem. Sabemos que precisávamos do fogo refinador para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Sabemos que Ele não nos deixou sozinhos no fogo por um momento. Sabemos que essa prova nos deu muitas oportunidades de compartilhar o amor de Jesus com os outros. Sabemos que não merecemos a misericórdia que Ele nos mostrou. Sabemos que a sua graça tem sido suficiente para os desafios de cada dia. Sabemos que as orações e o encorajamento do povo de Deus são presentes doces e poderosos. Sabemos que somos profundamente gratos um pelo outro e pela bênção de cada novo dia de vida. Sabemos que a nossa esperança não está neste mundo ou na saúde física, mas em Cristo e no mundo que está por vir. Sabemos que a nossa alegria não depende do que acontece conosco ou ao nosso redor, mas de quem está em nós e conosco. Sabemos que, quando somos fracos, Ele é forte. Sabemos que Ele nunca nos deixará ou nos abandonará. Sabemos que Ele nunca nos dará mais do que podemos suportar. Sabemos que o melhor ainda está por vir. Sabemos que a morte não deve ser temida. E, finalmente, sabemos que o céu reina. Isso teve um grande impacto em outra ouvinte chamada Nicole. Nancy, quando você disse todas as coisas, eu senti que isso foi realmente um encorajamento para mim. Porque quando você olha as coisas sobre a perspectiva humana, às vezes é fácil perder a esperança. Algo que eu fiquei pensando foi que meu marido foi adotado da Coreia, quando tinha 3 anos. Ele foi abandonado pelos pais e foi adotado por uma família cristã de Wisconsin. Agora, ele tem essa vida linda e maravilhosa. Cada uma de nós foi adotada na família de Deus. E se não conseguimos ver o bem, isso só significa que a história ainda não acabou. Ainda estamos em processo. Deus ainda está escrevendo essa história. Isso foi um encorajamento para mim, saber que outras pessoas pensam todas as coisas e ver como Deus está trabalhando todas as coisas na vida do meu marido. Ele pode fazer isso na sua vida e Ele está fazendo isso na vida da nossa família. A resposta à pergunta todas as coisas é todas as coisas, sim. Amanhã no Aviva Nossos Corações, vamos ouvir o testemunho de Holly Bruton, que aprendeu na pele a importância de ancorar sua esperança na soberania e na bondade de Deus e que irá sustentá-la em meio ao luto. Aguardamos você! O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wolgemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.